Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e para o nosso compromisso de toda terça-feira, na edição de hoje do seu Olá Investidor, tem um convidado para lá de especial. Já vou apresentá-lo, ele faz parte do time da Nômade. Vamos falar muito a respeito de macroeconomia. Vamos falar, Andrezão, sobre um novo indicador que a Nômade criou, que vai ajudar você, investidor e investidora que está aí do outro lado da tela, a entender mais, a conseguir montar uma carteira mais precisa quando o assunto é diversificação de capital. Tudo isso e muito mais nos próximos minutos. De saída, eu quero agradecer ao público, a você que está aí do outro lado nos acompanhando, que segue desde as primeiras horas da manhã. São mais de 12 horas de transmissão ao vivo aqui da sua TC News e que está aqui com a gente nessa reta final de tarde, começo de noite. E também quero pedir, gentilmente, se na correria do dia, da sessão, né? Bolsa rolando, pregão comendo solto, índice para um lado, dólar para o outro, enfim. Se na correria do dia a dia, com o mercado aberto, você não conseguiu deixar o seu like, agora é um excelente momento. Até porque o seu joinha, ele é fundamental aqui para a nossa operação. O YouTube entende que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bom e de maneira orgânica ele transmite a nossa TC News para mais e mais pessoas. Aparece ali como vídeo sugerido, a pessoa vê um vídeo que tem relação à economia, mercado financeiro, chega a nossa TC News para essa pessoa. Estamos crescendo, mais de 356 mil inscritos aqui no YouTube, graças a você que está do outro lado da tela. Pode parecer pouca coisa, pode parecer simples o like, mas não é. É fundamental aqui para o nosso trabalho, você nos ajuda. Combinado? Vamos nessa então, Andrezão? Mais uma edição do nosso Olá Investidor. Hoje é uma alegria imensa receber aqui no nosso podcast o Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, seja bem-vindo. É uma honra conversar com você mais uma vez. Tudo bem? Tudo jóia, Vinícius. A gente agradece a oportunidade. Sempre um prazer aqui estar com vocês. Bom, Danilo, falei que iríamos conversar sobre macroeconomia. Não tem como começar de um jeito diferente, né? Hoje, estamos gravando na segunda-feira. Você está assistindo terça-feira. Amanhã, quarta, tem decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Começando pela política monetária americana, Danilo, qual que é a sua expectativa? Você acredita que o Fed tem espaço para eventualmente cortar a taxa Fed Funds ou você acredita na manutenção dos juros por lá? Olha, eu acho que não tem muita dúvida, não. Acho que eles vão continuar mantendo a taxa de juros na reunião dessa semana, né? As expectativas estão mais sobre o que vai ser dito no comunicado, na entrevista e particularmente no que vai ser divulgado no resumo das projeções econômicas, que dessa vez tem uma nova edição. Você se refere aos dot plots, né, Danilo? Que a gente consegue ter ali uma noção melhor de como importantes autoridades monetárias dos Estados Unidos estão projetando a maior economia do planeta. Ô, Danilo, a gente tem visto, né, o presidente Donald Trump, desde que assumiu em janeiro o seu segundo mandato, colocando uma pressão enorme no presidente do Fed, Jerome Powell. A gente sabe que não é só o Jerome Powell que decide para onde vai a taxa Fed Funds, mas ele é o porta-voz da autarquia, ele é o chairman do Banco Central Americano. Mais recentemente, Trump disse que não vai demitir Jerome Powell, que chegou a ser uma preocupação do mercado em algum momento, mas que ele gostaria até de fazer ele não falou com essas palavras, né? Mas que ele apostaria com Jerome Powell que as taxas de juros, que a inflação vai estar controlada. E que se essa inflação não estiver controlada, que ele pode subir os juros em 100 pontos base daqui a um ano. Esse tipo de pressão do presidente dos Estados Unidos, é comum ou não? Eu estou no mercado há 5 anos, trabalhando aqui na TC News. Não me lembro de algo parecido. E segundo, se o Fed tende a manter a taxa Fed Funds inalterada, parece que essa pressão, por enquanto, não está tendo efeito nenhum. Qual que é a sua avaliação sobre esses dois pontos, Danilo? Olha, é comum aqui para a gente, né? A gente vira e mexe, vê, né, pessoas do executivo, o próprio presidente da República, reclamando dos juros
e pressionando o presidente do Banco Central, personalizando, né, a questão aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu também confesso que nunca tinha visto isso, não, ou pelo menos não estou me lembrando. Mas, de qualquer forma, eu realmente não acredito que isso vai ter qualquer efeito nas decisões que vão ser tomadas. É claro que bota um pouco mais de emoção, e isso aparece, às vezes, no humor do presidente Powell nas entrevistas, mas vamos lembrar, você notou bem, né, que, primeiro, a decisão é feita por um colegiado. Né, o presidente, claro, tem mais peso, mas a decisão é colegiada. E segundo, essa decisão ela é apoiada por um trabalho muito robusto de muitas pessoas, né, não só analisando uma quantidade enorme de dados, mas também utilizando todo um arsenal de modelos de projeção. Né? Então a gente estava comentando aqui os dot plots, né, esse relatório que é divulgado a cada 2 reuniões, é um bom exemplo, né, de todo o apoio técnico que as decisões contam para ser tomadas. Então, eu acho que assim, põe um pouco de calor no entorno aí das discussões sobre a reunião, mas não acredito que vai ter qualquer impacto sobre a condução da política monetária, não. Para tomar esse tipo de decisão, além dos estudos que você mencionou, de uma série de profissionais que são envolvidos de maneira direta e indireta na decisão que vamos acompanhar nesta quarta-feira, nós temos ainda um conjunto de fatores, né, macroeconômico, que dificulta a leitura para o curto, para o médio e para o longo prazo também. Então quero aproveitar, compartilhar minha tela com você que está nos assistindo, você que está aí do outro lado, nos acompanhando com imagens. Você agora tem acesso à carta mensal de investimentos que a Nomad faz, que a Nomad produz. O material ele é assinado pelo Danilo Igliori, que está conversando aqui com a gente, e pela Paula Zogby, que já participou aqui da nossa TC News também em algumas oportunidades. Então, Danilo, para eu entender bem aqui esse material, aliás, agradeço a Renata, que é assessora, Renata Nascimento, que é assessora de investimentos da Nomad, que compartilhou comigo, portanto com você também, esse material que vai nos ajudar na conversa a partir de agora. Vocês enviam esse material mensalmente para os clientes da Nomad, Danilo? Isso aqui é um trabalho que resume aqui os esforços do time de pesquisa, né? Eu assino junto com a Paula, a gente tem mais pessoas no time, o Bruno Charrini e o Nicolas Lobo. É um trabalho bastante profundo, né, que olha para as principais tendências, os principais temas que estão ocorrendo no mercado mês a mês. A gente circula isso para todos os clientes e a gente também deixa isso disponível, e eu queria aproveitar também para fazer um convite, no nosso portal de investimentos, onde a gente reúne tudo que a gente produz, né, e escreve lá no time de pesquisa da Nomad. Muito então, legal. Está aberto para qualquer um. Muito legal. Bom, vamos começar, né, no primeiro parágrafo. Tem aqui a visão da Nomad e o texto tem o título O Benefício da Dúvida. Começa assim: se alguém tivesse dormindo ao longo dos 4 primeiros meses de 2025 e acordado apenas em maio, provavelmente sentiria alguma dificuldade em compreender as reações do mercado a alguns eventos dos últimos 30 dias. Um exemplo é a ameaça de taxação de 50% sobre qualquer produto importado da União Europeia pelos Estados Unidos. Na sexta-feira, em que o presidente Donald Trump fez abre aspas, recomendação, fecha aspas, dessa alíquota, as bolsas responderam com quedas de cerca de 2%, movimento tímido, em comparação com o crash de mais de 6% do S&P 500 no pregão seguinte ao Liberation Day, Dia da Libertação, que marcou a virada de chave da política comercial do país e deu início a uma forte correção. Vou parar por aqui para a gente conversar sobre esses pontos, depois vamos continuar nesse texto. Te espanta essa reação, ou te espantou essa reação mais branda do mercado a essa taxação imposta, sugerida por Donald Trump de 50% para produtos da União Europeia, para o setor siderúrgico também, Danilo? Então, o que está por trás aí dessa provocação, né, é o fato de... Né,
o anúncio é revertido horas depois, tem um vai e vem, coloca a tarifa, tira a tarifa, expande para vários países, aí muda o foco. Toda essa incerteza gerada, né, e as várias vezes que o presidente retrocedeu no seu anúncio, né, ao verificar o que estava acontecendo em termos de reação no mercado, né, gerou até uma aposta, né, que aparece um pouquinho mais aí abaixo no texto, de que muito do que está sendo anunciado não vai prevalecer, não vai permanecer, melhor dizendo. Né? E aí os mercados começaram a ficar mais amortizados em relação amortecidos, melhor dizendo, a esses anúncios que parecem muito bombásticos, né, quando são feitos, mas na hora depois o que fica na prática é algo muito menos impactante. Né? Então a ideia da motivação aí foi muito em cima da recuperação, na verdade, que o mercado, principalmente do lado acionário, teve ao perceber, ou pelo menos apostar, acreditar que muito daquilo que estava sendo anunciado não seria de fato implementado. Né? A gente estava falando sobre o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, e você menciona o Fed logo no início do material que está à disposição de todas as pessoas no portal da Nomad, mas em especial dos clientes que recebem mensalmente aqui esta carta. Então eu vou pular alguns parágrafos para a gente conseguir ter também mais agilidade na nossa conversa. Você diz assim, ainda no começo do texto: o dia da libertação de Trump foi seguido de inúmeros avanços e recuos nas negociações com os parceiros comerciais dos Estados Unidos, sendo o primeiro grande movimento a pausa de 90 dias aplicada no dia 9 de abril, seguido de momentos de tensão e acordos com a China, que chegou a enfrentar uma ameaça de tarifas de 145% antes dos atuais e também temporários 30% acordados em meados de maio. Foram tanto os movimentos do gênero, como a ameaça seguida de recuo imediato de demissão do presidente do Fed, que a aversão ao risco do primeiro trimestre, baseada na probabilidade de forte desaceleração econômica ou recessão nos Estados Unidos, foi basicamente neutralizada e a Bolsa está no 0-0 em relação à virada do ano. Em resumo, os ativos de risco agora precificam que as políticas do novo governo serão neutras ou positivas do ponto de vista econômico, o que implica em assumir que a administração Trump recuará de praticamente todas as medidas potencialmente danosas à inflação e à atividade que foram anunciadas nos últimos meses. Então aqui fazemos uma nova pausa para te ouvir, Danilo, a respeito dessa percepção. E eu quero entender se o que a gente acompanha aqui no dia a dia, no minuto a minuto no mercado, pode significar, não sei se o termo correto é uma perda de credibilidade no que eu estou chamando aqui de ameaças do presidente Donald Trump. Ou se o mercado até fala assim, não, ele está dizendo, ele vai implementar mesmo essa tarifa. Então há credibilidade. No entanto, o mercado também sabe que rapidamente alguém vai chegar e falar: presidente, calm down, calma, né? Pensa bem. E aí, do mesmo jeito que foi implementado, essa medida vai retroagir. Como que você enxerga isso? É perda de credibilidade? É a certeza de que a medida que pode causar inflação, em algum momento, o presidente dos Estados Unidos vai voltar atrás na própria ideia que ele colocou à disposição do mercado e da sociedade? Como você justifica o mercado, né, para usar um termo que você comenta no texto, ô Danilo, um mercado mais apático nesse sentido? Então vamos lá, acho que tem algumas coisas que para a gente comentar, né? Primeiro, de fato, acho que em alguma medida o mercado está apostando que muito do que está sendo anunciado não vai permanecer. Né? Aí até está sendo usado aí de uma forma levemente irônica, né? Um termo que foi cunhado por um jornalista do Financial Times, que é o TACO, né? O Trump always chickens out. Trump sempre recua nas suas decisões. Agora, isso não é absoluto, né? E também não dá para dizer que essa aposta retira todo o elemento de incerteza que o novo governo tem colocado no cenário macro. Né?
de fato, no mercado de ações, as perdas foram todas compensadas, né? O que vem pela frente, a gente podemos discutir, né? Mas a enorme queda que teve logo depois do Liberation Day já está no 0 a 0 e as bolsas estão operando de novo em níveis próximos do que estavam no pré-governo, na virada do ano. Agora, a credibilidade, né, dos Estados Unidos, né, como porto seguro, né, como um lugar que você pode confiar nas instituições, isso de alguma forma foi arranhado, sim, né? A gente também acredita que uma boa parte disso possa ser revertido, mas a gente observa essa desconfiança principalmente no mercado de títulos do Tesouro, né? Então a gente tem visto que os retornos, né, aquilo que o governo tem que pagar para manter a demanda de títulos aí funcionando, aumentou, né, e tem uma discussão muito grande, né, em torno da ideia de não se concentrar mais tanto, né, dos recursos voltados aí principalmente para a renda fixa nos Estados Unidos. Essa é uma discussão que está em andamento, né, mas não dá para dizer que o fato do Trump ficar retrocedendo, né, nos seus anúncios tem neutralizado completamente a expectativa dos analistas, né? E não só analistas, agentes econômicos, incluindo aí governos de diversos países. E aí, dentro desse cenário de difícil leitura, porque a gente nunca sabe, né, qual vai ser a medida que o Trump vai implementar, e essas medidas têm impacto no mundo inteiro, e depois que a medida é implementada, quanto tempo de fato ela vai vigorar, se ela não vai passar por algum tipo de edição, de mudança. Como você, Danilo, que tem a missão, né, de trazer para os clientes da Nomad a projeções de cenário macroeconômico, trabalha nesse cenário de tanta volatilidade? É difícil, né? Acho que você falou bem. O nome do jogo agora é volatilidade e incerteza, né? A gente começou aqui conversando sobre o Banco Central Americano, o presidente Powell, e na última ata da reunião do FONC, eu contei o número de vezes que a palavra incerteza apareceu no documento. Foram 17 vezes, né? Então a gente está aqui navegando nesse mesmo contexto incerto, mas hoje acho que a nossa cabeça é a seguinte: alguma desaceleração vai ser muito difícil de ser evitada, desaceleração da atividade econômica. A gente já não acha mais, né, de que a probabilidade de recessão é tão alta como ela era antes, mas a gente acredita que sim, vamos ver um crescimento menor da atividade econômica. Do mesmo jeito, né, também trabalhamos aí com um aumento da inflação, né? De novo, fazer conta está muito difícil, né? Então eu não vou arriscar aqui números, mas a gente está trabalhando com um cenário estressado nas duas pontas, né? Menos atividade, então subida um pouco de taxa de desemprego, e mais inflação, então se afastando um pouco da meta que estava quase, né, sendo atingida. Se fôssemos seguir o relatório em ordem linear, iríamos comentar agora a respeito do Índice Nomad de Diversificação Internacional. Vou falar sobre isso na sequência, daqui a pouquinho, só para não perder o raciocínio macroeconômico que o Danilo está oferecendo a você, investidor e investidora, que escolheu ficar nesta tarde, começo de noite de terça-feira, conectado aqui na TC News. Venho para cá, olha, um alerta cauteloso sobre a dívida pública americana. Então se prepara, excelente material, tem um gráfico aqui que me chamou muito a atenção, tenho certeza que você vai gostar também. Tá acompanhando? Chegou agora? Tá desde o começo do programa? Senta o dedo no like, vem junto com a gente nessa, investidor e investidora. Vamos voltar aqui para a carta mensal da Nomad. A trajetória fiscal dos Estados Unidos tem sido motivo de crescente atenção entre analistas e formuladores de políticas ao redor do mundo. Olha só esse número, hein? A dívida pública americana, que ultrapassou 33 trilhões de dólares em 2024, continua a crescer em ritmo superior ao do PIB,
com déficits persistentes, mesmo em um cenário de pleno emprego. Andrezão, você está devendo para alguém? O Andrezão falou que tá. Mas a dívida é perto de 33 trilhões de dólares? Não. Imagina dever um dinheiro desse pra Jota. Tá ferrado, hein, Andrezão? Mas também não quer dizer que os Estados Unidos estão numa situação muito mais fácil que isso, não. Porque essa dívida aqui, ó, né, tá rodando, né, por meio dos juros lá nos Estados Unidos, quer dizer, né, tem que pagar. O Trump falou isso, né? Falou, pô, cada 100 bips a mais aí que vocês deixam de cortar, a gente tá aqui perdendo sei lá quantos bilhões, ou pagando sei lá quantos bilhões de dólares a mais em juros. Esse é um discurso muito parecido com o que nós ouvimos aqui no Brasil, né, de maneira bastante frequente. Lá nos Estados Unidos, um pouco mais inédito. Diante de todo esse cenário, surgem previsões alarmistas. O questionamento, então, recai sobre se o panorama justifica todo esse grau de preocupação. A resposta, como quase sempre em economia, é depende. E a pergunta é, Danilo, depende do quê, meu amigo? Excelente. Vamos lá. Então, assim, esse é de fato um problema bem expressivo, né? Temos que dizer que não foi criado por este governo atual, né? Já vem há algum tempo. Foi um tema central na discussão sobre as eleições, né? E a questão do depende, né, é exatamente ver como é que o governo vai tratar essa questão daqui para frente, né? Eu acho assim, ninguém acredita num default de dívida americana, né, no sentido literal, né, do governo americano simplesmente não pagar a sua dívida. Não é disso que se trata. Mas o que entra no radar, né, com cada vez mais peso, é a possibilidade, de ter dificuldades no refinanciamento dessa dívida, ou seja, ter que ir aumentando, né, a taxa de juros em cima do pagamento dos títulos do Tesouro Americano, e o que é mais temido, uma perspectiva de inflação lá para frente, né, corroer poder de compra, e aí é uma espécie de default lato sensu, né, porque com inflação você fica com dificuldades de recuperar o seu poder de compra. Então tem uma questão assim, né, bem importante para ser trabalhada, não é fácil, e aí de novo, né, o Brasil tem muita experiência nisso, a gente não se livra dessa questão fiscal há muito tempo, estamos nesse momento, né, falando sobre isso com muita centralidade. E agora os Estados Unidos vai ter que, mais cedo ou mais tarde, né, endereçar estas questões. O orçamento que foi oferecido pelo atual governo não melhorou a figura, e é por isso que a gente trouxe, né, esse tema nessa última carta mensal. Já tivemos aí downgrade da nota de crédito dos títulos americanos, que foi algo também inédito, né? Não a última corte, mas esse rebaixamento aí nos últimos anos, que foi completo agora pela última agência. Então é um motivo de preocupação, sim, né? Não diria que é desespero, não diria que é para a gente ficar extremamente alarmado, não é uma coisa de urgência, de curto prazo, mas a gente precisa, sim, ver em algum momento, né, o endereçamento da questão fiscal para poder imaginar um horizonte mais tranquilo aí de financiamento do Tesouro Americano. Ô Danilo, o presidente dos Estados Unidos, ele endossa, né, um projeto de lei que é para abrir mão de alguns bilhões de dólares em impostos. E ele defende isso como sendo uma mola propulsora da economia americana. O, então, aliado de Donald Trump, o empresário Elon Musk, foi figura importante na campanha, né, publicamente doou bastante dinheiro para ajudar na eleição de Donald Trump. E agora, eu vou chamar de um desafeto do atual presidente dos Estados Unidos, se colocou completamente contra a medida. O que eu achei, assim, né, essa coisa que você comentou no início do texto. Se todo mundo dormisse e acordasse, né, a gente não conhece o mundo, acordamos agora. Você tem um presidente dizendo, vou cortar imposto, e um empresário falando, não, sou contra. Você falou, o mundo virou de cabeça para baixo e eu, né, tô em outro planeta. Mas o que o Elon Musk defende a partir do momento que você abre mão dessa receita, você tem mais dificuldade de pagar a sua dívida. E aí, no fim das contas,
o país todo está sendo enforcado por uma dívida de 33 trilhões de dólares rodando, né, em cima da taxa Fed Funds, rodando em cima de juros. O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, diz: vou abrir mão dessa receita dos impostos, porque isso vai ajudar a economia, e vou recompor essa receita com as tarifas que eu estou implementando em outros países ao redor do planeta. Pergunta fácil para você, Danilo. Quem está certo nessa história? Elon Musk, Donald Trump? A conta fecha com essa ideia do Trump de recompor a receita que ele teoricamente vai abrir mão com as tarifas impostas a outros países, Danilo? Olha, eu acho que não vai dar certo, não, né? Eu e muitos, talvez a maioria dos analistas econômicos que, né, observam um pouco para a teoria e para a experiência de comércio internacional e financiamento público, né? Então, nesse particular, acho que o Elon Musk está na ponta correta da análise, né? O orçamento, ele oferece aí redução de impostos sem uma contrapartida em ajustes de gastos de uma forma estrutural, né? E vem, isso é fora do orçamento, né? Mas tem uma sugestão de que a conta vai ser fechada com tarifas, né? Acho que assim, a chance disso dar certo é muito, muito pequena, né? Porque a gente está vendo que as tarifas tendem a ser muito menores do que aquelas que foram anunciadas, né? Segundo, países retaliam, né, a introdução de tarifas. Acho que a gente está observando com a China é o melhor exemplo disso, né? Já estamos aí na segunda rodada de negociação e tudo indica que a China está numa posição melhor nessa frente do que o próprio Estados Unidos, né? E a terceira coisa que a gente tem que pensar aqui, Vinícius, é que esse superávit, né, comercial que países têm com relação aos Estados Unidos geram dólares para esses países e que, em grande parte, está sendo investido no próprio Estados Unidos, precisamente nos títulos de tesouro. Então, são superávites que estão financiando também a dívida americana. Então, eu acho que assim, usar as tarifas para tentar fechar esse gap fiscal certamente não vai funcionar e não é a melhor alternativa. Eu acho que o importante aqui, né, vamos de novo aqui, brasileiros mostrando a sua experiência para os Estados Unidos, é que a gente tem que enfrentar a questão fiscal, né, com toda a sua complexidade, fazendo o debate técnico correto, né? Não tem nada de trivial nas soluções que vão se apresentar. A gente vê isso aqui de uma forma muito explícita no Brasil. Todo mundo é a favor, né, do equilíbrio das contas públicas. Mas na hora de você ter algum sacrifício no seu setor, na sua empresa, no seu lado pessoal, a gente vê que a briga começa a acontecer, né? Então, todo mundo quer defender o seu pedaço, com mais subsídios ou menos impostos, e não cede, né, pelo bem comum. Então, é um debate tecnicamente delicado, politicamente bastante complicado, mas que precisa ser feito. Não tem jeito, né? E atalhos, né, ou soluções fáceis tendem a não surtir efeito, não. Obrigado, Danilo. Importante te ouvir. Na reta final da nossa conversa, se tivermos tempo, também gostaria, né, das suas percepções a respeito da política monetária e também do cenário macroeconômico do nosso país. A questão fiscal aqui do Brasil segue sendo uma pauta muito relevante, mas antes da gente chegar nesse estágio da conversa, deixa eu voltar aqui para o nosso texto, para a carta mensal, porque agora sim vamos falar do Índice Nômade de Diversificação Internacional, o INDI. Para quem, eventualmente, Danilo, está se deparando com essa sigla, com essa ferramenta agora, você pode explicar para o público do Olá Investidor, para o público da TC News, o que é o Índice Nômade de Diversificação Internacional? Claro, maior prazer. Olha, o INDI, né, ele é uma espécie de termômetro que mostra como é que os ganhos, né, de você utilizar os investimentos no exterior como forma de diversificação estão acontecendo, né?
O número em particular, esse 65 que está aparecendo aí na tela, ele diz o seguinte: olha, de acordo com o INDE, né, neste momento, o ideal seria você colocar 65% da parcela arriscada da sua carteira de investimentos em ativos no exterior. Né? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: fala, olha, o que todo investidor sabe, né, que para equilibrar melhor, produzir melhores resultados numa carteira de investimentos, é importante você ter estratégias de diversificação. O que é uma estratégia de diversificação? O termo popular é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, você quer espalhar os seus recursos num conjunto de ativos que um proteja o outro. O que significa isso? A gente quer que os ativos não variem todos na mesma direção. Então, quando um ativo vai bem, o outro não vai tão bem, e na média um protege o outro. O que isso vale dizer o quê? Você, para o mesmo retorno, você tem menos risco, menos chance de perder. E aí o que a gente mostra? E essa é praticamente a nossa missão, de existir aqui no time de pesquisa da Nomad. Que uma forma importante de diversificar seu patrimônio é investindo um pedaço desse patrimônio no exterior. Por quê? Porque ao investir no exterior, acontece exatamente o que eu estava dizendo. Olha, os ativos nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, eles se movimentam de forma diferente dos ativos no Brasil. Eles são pouco correlacionados, como a gente diz aí no jargão. Então é importante para você ganhar poder de diversificação colocar um pouco um pedaço dos seus ativos em ativos internacionais. Que, aliás, é o que populações dos países mais desenvolvidos no mundo já fazem há bastante tempo. Se você for olhar os países europeus, alguns países na Ásia, o Canadá, no próprio Estados Unidos, as pessoas já têm essa prática de se beneficiar da diversificação colocando seus ativos espalhados em diversos países. Muito bem, então, dito isso, vem a pergunta: então, quanto que eu coloco lá fora, então? Gostei da ideia, quero colocar um pedaço dos meus ativos em ativos internacionais. Quanto que eu coloco? E aí, claro, a resposta para isso também depende, porque depende de uma série de características individuais, a montagem dos seus portfólios. Mas aí o que a gente faz? Será que tem algum guia para dizer assim, na média, olhando para todos os investidores, quanto que você deveria colocar lá fora? Bom, é possível fazer isso, e foi isso que a gente construiu ao criar o INDE. O que a gente fez? A gente pegou consultoria de 2 professores da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, especializados em finanças, o Bruno Giovanetti e o Fernando Chag, deu essa missão para eles. O que eles fizeram? Eles, usando um ferramental bastante tradicional das finanças, chamado Teoria Moderna do Portfólio, as pessoas, muitos já devem ter ouvido falar no famoso Markowitz, e usando essa teoria, eles, então, conseguem analisar, com base na volatilidade e na correlação entre ativos nacionais, domésticos e internacionais, o que a teoria de finanças sugere que a gente deve colocar lá fora. Só um ponto: o índice ele varia mês a mês. E é claro que a gente não sugere que as pessoas fiquem o tempo todo mexendo nas suas carteiras. Então, o que a gente acha que é interessante fazer? Utilizar as médias do INDE para você calibrar a sua carteira, e aí sim, levando em consideração todas as características individuais que cada investidor tem, mas sim utilizar o INDE para ir fazendo ajustes táticos e, ao longo do tempo, calibrando objetivos mais estratégicos. Muito legal. Bem legal mesmo. E aí depois eu quero entender, o Danilo, se o INDE está à disposição, assim como a carta mensal, em alguma plataforma para qualquer pessoa, ou se é um serviço exclusivo para os clientes da Nomad. Mas aqui, dentro do site, deixa eu pegar o site certinho para você, nomadglobal.com, você encontra
esse material que eu estou mostrando agora para você, não está na carta mensal enviada aos clientes. O IND, para resumir o que o Danilo acabou de explicar, utiliza investimentos que representam mercados do mundo todo e estima a porcentagem de alocação internacional que melhor equilibra risco e retorno em uma carteira arrojada, de forma dinâmica. Então, muita atenção ao que o Danilo comentou aqui logo no início do raciocínio dele. Você vai considerar a parte que você já separa do seu capital para renda variável, para o investimento em risco. Não é todo o seu capital, né? Você vai diversificar aí os seus investimentos, guarda um pouquinho na alocação A, outro pouquinho na alocação B. Tem uma parte dos seus investimentos que você fala, opa, isso aqui é mais para investimentos de risco. Desta parte que você separa para os investimentos de risco, a sugestão é que você consiga calibrar o percentual que você vai investir em ativos gringos, em ativos no exterior, a fim que você tenha um equilíbrio melhor de risco-retorno. Eu achei muito legal aqui, a explicação do índice, porque agora em junho o indicador está em 65, tá vendo? Ele não fica sempre em 65, é claro, ele pode subir ou cair. O que significa isso na prática, de acordo aqui com o portal? Se o índice sobe, então de 65, para a gente pegar como referência agora o mês de junho para cima, faz sentido aumentar a sua exposição internacional. Se o índice desce, os ganhos potenciais da diversificação internacional estão mais equilibrados com o Brasil. O que faz o índice subir ou descer? O mercado internacional menos volátil em relação ao Brasil faz subir. A correlação dos ativos brasileiros com internacionais está em queda. Então, ativos brasileiros e ativos gringos descorrelacionados faz o índice subir. O que faz o índice cair? A correlação dos ativos brasileiros com os internacionais está em alta. O risco-retorno para você investir numa empresa aqui no Brasil e numa empresa gringa é muito semelhante. O índice vai para baixo. O que representa quando o índice sobe? Os benefícios da diversificação internacional aumentam e quando o índice recua, o mercado global e o doméstico apresentam retornos mais alinhados. Ô Danilo, como foi o processo para criar esse indicador? Quantos testes vocês fizeram? Quanto tempo demorou? E essa ferramenta está à disposição de todo mundo ou é exclusiva para os clientes da Nomad? Vou começar pelo final. Da mesma forma que a gente distribui a carta mensal, a gente também distribui os releases do Indy, mas também está disponível no nosso portal. Então basta entrar lá no nosso portal que você baixa o material e todo mês, comecinho de mês, a gente atualiza o índice e divulga o material para quem quiser acompanhar. Olha, esse é um processo que durou cerca de um ano, né? A gente começou o projeto com os professores da FGV no início do ano passado. Começamos a estudar essa questão, né? Nosso objetivo era entender de uma forma mais profunda, né, os benefícios da diversificação internacional, né? Então a gente, como eu falei, essa é a nossa missão aqui no time de pesquisa da Nomad, né? E a gente começou então a usar a teoria de finanças para pensar, para explorar, melhor dizendo, né, o que significa de fato você alocar um pedaço da sua carteira em ativos internacionais denominados em dólar. E aí, né, ao longo desse trabalho surgiu a ideia de, vamos criar um termômetro para responder essa pergunta específica de quanto que eu coloco lá fora, que era uma pergunta que os clientes começavam a fazer para a gente o tempo todo, né? Aqueles que gostavam da ideia falavam, tá bom, mas quanto que eu vou colocar fora? Então a gente tinha que responder essa pergunta e tinha, curiosamente, um outro estudo da FGV, que é interessante, que a gente também usa quando a gente fala com nossos clientes, que olhava apenas para o quanto do gasto do brasileiro, né, médio, está de alguma forma dolarizado, que já é um ponto de partida. Fala, mal ou bem eu estou exposto ao dólar, mesmo que eu não compre produtos importados, que eu não viaje e tal. Mas a gente queria ir além. Estamos falando de investimento, né? E assim, investimento é risco e retorno, e gestão de risco e retorno não tem escapatória, sempre passa por alguma estratégia de diversificação.
Então, a gente, junto com os professores, foi um trabalho que os professores lideraram, mas tiveram muito apoio, não só do meu time, do time de pesquisa, mas também do time de dados da Nomad, né? Então, tinha muitas mãos aí nesse processo, e a gente demorou então praticamente um ano para a gente desenvolver e lançar o Indy, e temos uma série de mais de 10 anos já de dados, a gente conseguiu retroceder. Eu acho que ficou muito, muito legal, e a gente já usa na prática para uma série de coisas aqui dentro da Nomad. Muito legal. Quando a Renata me enviou, falou a respeito dessa ferramenta, do índice, desse indicador, na hora eu quis marcar a entrevista porque eu gostei bastante. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Um ano para fazer o desenvolvimento e está disponibilizado, né, ou está disponível, né, de maneira gratuita para você. É só você procurar, digita aí INDI, INDI, ou Índice Nômade de Diversificação Internacional, que você vai encontrar sem grandes dificuldades. Combinado? Bom, já até ultrapassamos aqui, estamos chegando na reta final da conversa, né? Combinei com o Danilo 40 minutinhos. Deixa eu aproveitar essa reta final, Danilo, para te ouvir rapidamente sobre o cenário macroeconômico para o nosso país, porque falamos muito de decisão de política monetária que vai acontecer nessa quarta-feira nos Estados Unidos, mas também temos decisão por aqui. E aí, me parece que a perspectiva maior é de manutenção na Selic, a despeito de uma parcela que acha que ainda tem um aumento residual e que a taxa básica de juros vai para 15%. Você acredita mais na manutenção, mais nessa elevação residual? Como está a sua cabeça nesse sentido, Danilo, por gentileza? Olha, eu ainda estou com aqueles que acreditam na manutenção, mas eu estou com menos confiança nesse call do que eu estava até pouco tempo atrás, né? Então, não é sem motivo que muitos analistas estão mudando o call para um aumento de 0,25, né? Mas eu ainda estou acreditando que a gente já tem uma dose, né, bastante elevada aí de juros, e que sozinha a política monetária tem limites. Então, acredito que o Copom deve manter, mas não vou ficar surpreso se subir mais uma vez, né? Eu acho que a nossa análise é que, se não chegou no final até agora, essa reunião de junho marcará o final do processo de aumento da Selic. E então é um fato que, se não chegamos, estamos quase chegando ao final do ciclo de aumento. E a principal discussão agora é quanto tempo a gente vai ter que ficar no platô, né? Seja de 14,75%, seja de 15% ao ano, para poder começar a pensar num afrouxamento de política monetária novamente, né? E aí é algo que pode ser no final deste ano ou ficar para o ano que vem, a depender essencialmente, né, da discussão que a gente estava fazendo aqui, olhando para os Estados Unidos, que é a discussão em torno do fiscal. Esse platô é a próxima pergunta, que também, no nosso caso aqui, vale alguns bons milhões de reais. Quando que, de fato, o Banco Central do Brasil começa a cortar juros? E aí é sempre assim, né? Para de subir, legal. Aí quanto tempo vai manter a taxa de juros no atual patamar? Começa o corte. Vai cortar até quanto também, né? Até qual patamar? Todas essas perguntas me parecem que são bastante difíceis de responder até agora, ou de responder neste momento, porque as respostas vão depender de fatores macroeconômicos / políticos que a gente vai ter condição de analisar com o decorrer dos próximos meses. 2026 é um ano eleitoral, então tudo isso dificulta muito qualquer tipo de projeção, não é, Danilo? Certamente, né? Você falou bem, a gente está num momento que a interface entre o cenário macro, né, e o cenário eleitoral começa a se juntar, né? E aí a gente tem que começar a fazer cenários também para a postura do governo, né, no processo eleitoral. Entra a popularidade do governo nessa história, e as apostas são diversas, né? O que dá para falar nesse momento, né, olhando para os indicadores macro, é que a gente está de um lado, né, o lado positivo da história, a gente está com a atividade aquecida
né? Desemprego baixo, crescimento surpreendendo positivamente, mas, de outro lado, a gente sabe que uma parte importante dessa dinâmica tem a ver exatamente com a dinâmica fiscal, que tem prejudicado bastante a dinâmica da dívida, né? Então, taxas de juros reais nesses patamares que a gente tem não podem se sustentar por muito tempo. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que encarar a questão fiscal de um jeito com mais ou menos dor. E aí nessa história entra assim o que vai acontecer durante o período eleitoral. Danilo, obrigado pelo espaço na agenda, pela conversa, parabéns pelo trabalho, muito boa sorte nos próximos meses, semanas, porque é um trabalho bastante difícil, né? Projetar cenários a partir das interrogações macroeconômicas que temos, internas e também no cenário internacional. E os microfones da TC News estão aqui à disposição para as próximas oportunidades também. Até lá! Até mais, Vinícius. Sempre um prazer falar com vocês. Sempre muito legal. Agradeço mais uma vez a assessora de imprensa da Nômade, a Renata, que fez o meio-campo aqui para a gente tirar essa entrevista do papel. E o agradecimento final, sempre mais especial, é a você, investidor, investidora, parceiro aqui da nossa TC News, que acompanhou mais um Olá Investidor. A entrevista é gravada, falei no começo, né? Gravamos segunda-feira, hoje terça você está nos assistindo, amanhã super quarta. Mas as interações aí no chat, eu escrevendo, respondendo você, aí eu tô ao vivaço, tá bom? Para todo mundo que eu agradeci, as mensagens, os likes, a troca de ideias no chat é sempre ao vivo, tá? Muito obrigado pela audiência, obrigado pelas participações também, pela interação e pelos likes. Na terça que vem, 6:30 da tarde, nos encontramos de novo. Até lá, tchau!